Eu vou falar um pouquinho hoje sobre algo que me motivou nessa quando nós começamos a pensar essa mudança na universidade, né? Eu olhava para o nível de emprego e eu estou vendo que existe um desemprego crescente nas economias desenvolvidas e com a pandemia esse desemprego começa a aumentar no Brasil. E o que chama atenção é a perda de postos de trabalho sendo substituídos por automação. Na economia, na história da economia, é comum acontecer descompassos entre o progresso técnico e a criação de novos postos de trabalho. O progresso técnico, a inovação, ela é destruidora de postos de trabalho por essência. Na primeira revolução industrial, você tem uma situação que, pela primeira vez, e essa começa a ser a preocupação, pela primeira vez você tem destruição de postos de trabalho qualificados. E você começa a ter trabalhadores novos que têm menos qualificação do que aqueles anteriormente em função, né? Então, você tem uma destruição de postos de trabalho dos artesãos que são substituídos por máquinas e você cria sistemas de produção com divisão do trabalho. O Marx, quando foi avaliar esse tipo de situação, falou da alienação do trabalhador. A alienação surge porque o trabalhador anteriormente tinha contato com a totalidade da sua produção, né? Então, quando um artesão ele faz uma cômoda e ele é capaz de desenhar a cômoda, ele é capaz de cortar a madeira da cômoda e ele é capaz de montar a cômoda, de maneira que a cômoda para ele é uma integralidade. Quando você entra para um sistema de divisão do trabalho, você vai ter pessoas que vão conceber a cômoda, você vai ter pessoas que vão cortar a madeira para a cômoda e você vai ter pessoas que vão montar a cômoda. As pessoas não são exatamente as mesmas e, portanto, o trabalhador se afasta da integralidade da sua obra. Mas, ao mesmo tempo, você tem um aumento da produtividade e você acaba gerando, né, expulsando mão de obra daquela montagem de cômodas que antes você tinha um artesão que produzia, vamos dizer, uma cômoda por semana, você passa a ter 2 ou 3 trabalhadores que produzem, sei lá, 10 cômodas por semana, de maneira que você ganha a produtividade, o nível de produtividade aumenta e você acaba utilizando menos trabalhadores para a produção do mesmo número de cômodas. Por outro lado, né, você acaba criando novas necessidades. Às vezes tem um descompasso, que muitos de nós chamamos de desemprego tecnológico, e o descompasso significa que pessoas vão ficar desempregadas por conta dessa nova entrada, esse novo impulso tecnológico. Bom, o que nós estamos vendo hoje são os efeitos de um processo crescente de automação e digitalização. Algumas coisas são importantes de nós pensarmos, né? Então, uma primeira coisa nós temos uma redução do preço da memória e do processamento, assim, drástica, tá? Você para ter uma curva que consiga visualizar, você tem que botar em escala logarítmica, e você tem substituição de trabalhos que antes eram rotineiros por computadores e robôs. Então, basicamente, eu vou dizer o seguinte: se você tem um trabalho que faz rotineiramente uma função, você está correndo o risco de perder o posto de trabalho. Essa é a lógica dessa inovação fantástica, né, que vem acontecendo
com o aumento da capacidade de processamento e o aumento da capacidade de memória. E o problema é que você está perdendo postos de trabalho, e à medida que você está perdendo postos de trabalho, você não tem a criação, em outro lado, de novos postos de trabalho. É uma preocupação crescente dos economistas pelo mundo afora, tem toda uma literatura grande tratando desse assunto, e tem pessoas como o Stiglitz, que é um prêmio Nobel, que também se mostra preocupado e se mostra principalmente preocupado com as políticas que podem reduzir os efeitos desse desemprego crescente. Mas tem uma novidade, né? Você começa a perder postos de trabalho em tarefas que não são tão rotineiras assim. E eu vou falar um pouquinho sobre isso ao longo dessa exposição. Primeira coisa que eu acho que temos que desmistificar é que o progresso técnico, ele não necessariamente aumenta a qualificação da mão de obra. O exemplo que eu citei aqui da primeira revolução industrial é claro quanto a isso. Você tem uma situação em que você desqualifica o trabalho do artesão. O artesão que antes fazia tudo, passa a fazer uma tarefa muito delimitada e não tem mais noção do todo da sua produção. Mas não é só isso, né? No caso da Revolução Industrial, somente no século XX, você passa a ter uma requalificação da mão de obra. Então, a partir da entrada da hidroeletricidade, é que você começa a ter, de fato, mudanças de aumento da qualificação e você começa a ter, nos cargos, principalmente gerenciais, uma demanda por maior qualificação da mão de obra. Você, além de aumentar o que nós chamamos de blue collar, né, que são os trabalhadores do chão de fábrica, que passam a ter também maior qualificação, você também tem um aumento dos cargos gerenciais, ou dos white collar, dentro das empresas. E também tem uma consequência, que é o aumento do tamanho dos estabelecimentos e um aumento do tamanho das empresas. E aí vem a minha primeira questão, fazendo a conexão entre automação, emprego e universidade. E aí vem a minha primeira intervenção conectando automação, emprego e universidade. Um dos casos mais bem-sucedidos de industrialização retardatária é o caso norte-americano, o caso dos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm uma característica bastante interessante, né? Ele forma uma mão de obra de ensino médio em princípios do século XX. E essa mão de obra, ela impulsiona o desenvolvimento dos Estados Unidos ao longo de todo o século XX. É a mão de obra do high school, do ensino médio, que impulsiona esse desenvolvimento. Isso tem a ver com formação, isso tem a ver com educação. Mas também está conectado com a universidade. Nessa mesma época, você tem o surgimento das universidades estaduais nos Estados Unidos, que são as universidades públicas de lá. E as universidades estaduais têm uma função primeira que é muito importante, que é a formação da mão de obra para o trabalho no ensino médio, para o trabalho nas high school. Eles formam os professores do ensino médio norte-americano. E com isso, o país consegue um aumento, um crescimento maior. Enquanto a Europa permanece numa crise, os Estados Unidos permanecem em expansão e alcançam a hegemonia após a Segunda Guerra Mundial. Então, essa postura norte-americana mostra que há um espaço para políticas públicas dentro do setor educacional e dentro das universidades para impulsionar emprego, impulsionar desenvolvimento. Bom, o que nós temos agora? Nós temos um progresso técnico que também funciona e ataca atividades que exigem alta capacitação cognitiva. Como eu falei, eu
hoje ficaria preocupado com um posto de trabalho que requer tarefas rotineiras. Tarefas rotineiras dão previsibilidade e o que dá previsibilidade pode ser substituído por uma máquina, pode ser substituído por um computador. O que eu repito, o que eu consigo repetir, eu consigo substituir por um computador. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que olhar, é o ganho de capacitação, de capacidade de memória, o ganho de capacidade de processamento afeta diretamente essa atuação, né, e a probabilidade de perda de trabalho nas tarefas rotineiras. A segunda grande questão é o Big Data. O Big Data permite você ter ganhos de escala. Então, normalmente você tem um trade-off entre a especificidade da tarefa e a escala da tarefa. O Big Data permite a ampliação da escala, podendo atacar níveis de especificidade maior do que você conseguia atacar antes. Um exemplo disso é o seguinte: nós temos tradutores, uma profissão como tradutor. Informações de documentos das Nações Unidas permitiram que o Google elaborasse um algoritmo que traduz automaticamente, está lá no Google Tradutor, você coloca uma frase e praticamente você consegue traduzir aquela frase para qualquer idioma. Isso é um ganho, né, do Big Data. Outro exemplo que aparece é em diagnósticos médicos. Todo diagnóstico que pode ser repetido, né, que tem características que são semelhantes, ele pode ser dado no computador, muitas vezes com uma precisão maior do que o próprio clínico consegue estabelecer o diagnóstico. Então, os diagnósticos estão mudando. Então, esse exemplo do médico é interessante porque eu estou atacando diretamente uma profissão de alta qualificação e eu posso estar substituindo tarefas que hoje são exercidas por clínicos por simplesmente um computador. A terceira coisa que o computador traz é que o computador não tem vícios de desejos, não tem desejo. Tá? Então, ele não tem vários vícios que normalmente um ser humano tem no julgamento de determinadas questões. E a quarta grande inovação que aparece é a questão da tecnologia dos sensores, que permite que determinadas tarefas que antes deveriam ser feitas ou necessitavam do olho humano, necessitavam da percepção sonora humana, possam vir a ser feitas por robôs, por computadores. Um exemplo disso é o carro automático. Em muito pouco tempo, nós teremos um piloto automático para os automóveis. E já foram feitos testes com caminhões. Condução em estrada pode ter melhor exercício quando feita por computadores. Então, é outra situação. Isso já é feito em aviões, por exemplo, avião. E, claro, isso gera um pessimismo. Por quê? Porque a capacidade do trabalho humano vencer a corrida contra a tecnologia e a desqualificação de suas habilidades começa a ser posto em xeque. Tá? E essa é a preocupação que nós temos hoje, né? Nós temos uma forte mudança no prêmio para a educação em alguns países do mundo. O prêmio para a educação, no que se refere ao ensino médio nos Estados Unidos, a partir da Segunda Guerra Mundial, começa a cair. E o prêmio, você manteve o prêmio para a educação do ensino superior bastante elevado. Mas, nesse momento, o prêmio do ensino superior também tem indícios de que começa a cair, né?
E isso porque você tem redundância de trabalhos repetitivos e sem criatividade. Mas tem algumas coisas que chamam a atenção e que nós devemos olhar para o futuro no que se refere à educação. Primeiro, trabalhadores que usam computadores ganham, em média, 10 a 15% mais do que os trabalhadores que não ganham computadores, que não usam computadores. Essa é um fato estilizado, foi um economista chamado Kruger que calculou. Então, nós temos que olhar, sob o ponto de vista de educação, desde o ensino fundamental, o contato com esse tipo de linguagem, com esse tipo de máquina, pode aumentar a remuneração e pode aumentar a empregabilidade do trabalhador. Existem alguns argumentos sobre a polarização no mercado de trabalho. O que significa esses argumentos sobre polarização no mercado de trabalho? É que os empregos de nível médio, de capacitação média, estariam sendo extintos e você ficaria com empregos ou com muito pouca qualificação ou empregos de alta qualificação. Então, seria a perda do trabalhador médio. Isso já é verificado e você já sente o peso disso na política. Então, o fenômeno do Trump acontece na região dos Grandes Lagos dos Estados Unidos, que viram o voto para um voto mais conservador, um eleitorado tradicionalmente democrata. E por que isso acontece? Porque eles perderam o emprego. Eles perderam o emprego porque era uma mão de obra qualificada de ensino médio, qualificada, que estudou em escolas técnicas, que tinha um salário digno e que, de repente, esse emprego desaparece. Do que exatamente a gente está falando? Tem um trabalho que, vou dizer que hoje é um trabalho seminal, que fala sobre que calcula a probabilidade de perda de postos de trabalho de acordo com as suas funções, né? E de acordo com o tipo de trabalho realizado. Isso é um trabalho de dois economistas chamados Frey e Osborne. Eles fizeram esse trabalho e começaram a calcular a probabilidade, né? E a ver que tipo de gargalo você teria para a automação. E eles listaram 3 gargalos para a automação. Primeiro, percepção e manualidade. Isso significa destreza com os dedos, destreza manual e o local de trabalho insalubre ou dificuldades posicionais na hora de exercer o trabalho. Então, o cara que vai trocar um encanador, por exemplo, que tem que ficar debaixo da pia, pode ser difícil você ter um robô que consiga fazer essa função. No caso de destreza manual, destreza com os dedos, alguma coisa da economia, dos cuidados, você teria dificuldade de substituição. E as outras 2 tarefas, as outras 2 habilidades que seriam gargalo para a automação, primeiro é inteligência e criatividade, isso tem a ver com originalidade e belas artes, e a terceira é inteligência social, ou seja, a capacidade de perceber o outro, de negociar, de persuadir e de assistir o outro. Então, isso, na verdade, por isso que você fala que a meiuca desaparece, porque no que se refere a manualidades, você mantém o nível de emprego, no que se refere a inteligências sociais, a criatividade, você também mantém o nível de emprego. Mas as outras, você tem maior facilidade, maior probabilidade de substituição. E aí, o que tem isso a ver com a universidade? É que nós estamos treinados para desenvolver tarefas ou capacitações que são repetitivas. Eu vou dar um exemplo, no caso norte-americano, onde prevalece o direito consuetudinário, uma das
habilidades mais valorizadas de um advogado costumava ser ele ter uma boa memória dos casos, né, da jurisprudência sobre determinados temas, pois hoje os computadores fazem isso melhor do que qualquer advogado. Então, nós não podemos educar, por exemplo, advogados para exercer esse tipo de função. Os nossos advogados agora têm que ter maior capacidade de percepção social, capacidade de cruzar conhecimentos. Então, o que está mudando é a forma são as capacitações, as habilidades necessárias para os trabalhadores. E, nesse caso, a universidade tem que acompanhar essa mudança. Da mesma maneira que os norte-americanos perceberam lá atrás, no início do século XX, que eles tinham que formar pessoas do ensino médio, a universidade tem que perceber que nós temos que formar profissionais que estejam mais capacitados a exercer atividades que requeiram inteligência e criatividade e inteligência social. É essa grande mudança que nós temos que realizar. Bom, eu vou terminar citando um poeta, que eu gosto muito desses versos, e eles dizem muita coisa, né? Vou citar o Carlos Drummond de Andrade, no poema das Sete Faces, tem uns versos que falam assim: mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Mas os três primeiros versos, né? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Ele fala o seguinte: mudar o nome das coisas não é uma solução, pode ser apenas uma rima. Tá? Então, nós temos que mudar a essência das coisas. Tá? E eu acho que nós temos que mudar questões que nós, da Universidade do Futuro, estamos estudando para mudar a essência de determinadas formas de atuação da universidade. Obrigado.